Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Diálogos Ausentes. Hoje tinha tudo para ser um dia triste, porque é o nosso último encontro, mas não vai ser um dia triste, porque o Diálogos Ausentes ele continua ano que vem, com novas áreas de expressão. A gente ganha uma amostra dia 10 de dezembro, então eu já aproveito para convidar vocês. 10 de dezembro, aqui no Itaú Cultural, a gente estreia a mostra Diálogos Ausentes, apresentando trabalhos das 3 áreas de expressão que a gente trabalhou desde o início do ano, começando com artes cênicas, artes visuais, depois audiovisual. E também a gente estreia um novo começo, né, um início, com o lançamento hoje, e a gente está muito feliz por isso, da APAN, que é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual. Uma iniciativa da Vivi, de um grupo que vem debatendo as políticas públicas, a criação e a distribuição do cinema negro no Brasil. E, para começar esse dia de hoje, eu acho que não teria uma forma, né, mais afetiva de pensar essas representações da imagem de nós negros, desse corpo negro. A gente vai fazer também um pouco diferente, porque, como vocês viram, a gente tem vários convidados e convidados hoje. E a primeira delas que eu queria chamar, ela já está aí? Está? Carmen Luz? Ah, por favor, palmas. É uma honra ter a Carmen aqui com a gente, porque a Carmen é uma premiada pesquisadora, dançarina, coreógrafa. Seja bem-vinda. E a Carmen vai falar um pouquinho hoje para a gente sobre a interação dela entre cinema e dança, né, como ela se aproxima do cinema. E falar um pouco também sobre um filme de dança, né? Seja muito bem-vinda, Carmen. Bom, boa noite. Estou super feliz de estar aqui na cidade de vocês, que é uma cidade que eu adoro. Esse papo de que carioca não gosta de paulista, paulista não gosta de carioca, isso é tudo papo de boteco, né? E acho que eu estou ficando meio habituada de São Paulo. Eu acabei de sair daqui, fui ao Rio e voltei. Que a gente estava fazendo um trabalho aqui no Sesc Belenzinho, então estou um pouco cansada. E, quando eu estava vindo para cá, no Uber, começou a aparecer umas coisas, e eu queria agradecer a vocês, então eu escrevi um negocinho no Uber para começar esse afeto. Tem uma coisa que você falou no teu texto que eu anotei, eu sou meio viciada em caderno, tá? Não liga, não. Você falando assim, curando que eu me curo. Putz, eu não conheço algo mais verdadeiro que isso, viu? Parabéns por porque isso só já é um poema, não é simplesmente um verso, né? E, pensando nisso, curando que eu me curo, eu queria dizer muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes, aos invisíveis Agor e benção. Eu quero dizer a vocês que é impossível não me alegrar com toda essa movimentação em torno do reconhecimento daquilo que já não pode mais se negar. A contribuição estruturante das negras e dos negros nas ciências, na política, na cultura e nas artes do nosso país. Bom, nós sabemos o quanto o trabalho negro estrutura os mundos, mas fiquemos aqui, no nosso território, nesse pequeno planeta, esse planetinha chamado Brasil. Pessoas e instituições que pensam e agem com os pés fincados num chão glorioso, que muitos chamam de justiça, sejam bem-vindos, pois a luta a favor do direito de sermos quem somos e escolhemos ser é muito antiga. E, por mais antiga, é sempre nova, é sempre surpreendente, e sempre acaba por aprontar e apontar caminhos instigantes para o Brasil e para os brasileiros, principalmente. Esse papo chato de Brasil e brasileiros, mas tão necessário para a gente pensar.
porque nós sabemos que há brasileiros de primeira classe, brasileiros de segunda classe, brasileiros de terceira classe. Bom, eu decidi abrir assim essa breve fala com esse agradecimento, porque no Uber, enquanto eu me distraía pensando, porque tem seres assim, né, que se distraem pensando, para me livrar do engarrafamento e da tensão do atraso eminente, desfilava à minha frente um panteão de mestres. Vinham as transgressoras e os agitadores. Todos eles assim na minha frente. Vinha Lélia Gonzalez, vinha Beatriz Nascimento, vinha Alzira Rufino, vinha Luísa Bairros, vinha Celi Carneiro, vinha uma tal Jacira Silva, vinha a dona Mercedes Batista, vinha Léia Garcia, vinha a dona Ruth de Souza, vinha e eu via Abdias do Nascimento, via um tal Zósimo Bulbul, vinha um tal Solano Trindade, vinha tanta gente vindo, que eu pedi água para o motorista. E, como vocês sabem, água, com ela, a coisa acalma. E aí eu fui acalmando. Então, eu queria dizer salve todos eles, esses que me vieram vindo, e eu queria dizer salve o Panteão. Bom, eu me chamo Carmen Luz, eu sou artista, eu crio danças, escrevo textos, crio imagens, peças de teatro e realizo filmes. A minha paixão pelo cinema começou no videoclube, lá de casa, a sessão da tarde, de todo dia, ali na TV, quando eu chegava da escola. E também na sessão coruja, quando meu pai, que era o último a dormir, dormia, eu ia lá e ligava a televisão. E foi lá que eu aprendi a ver Hitchcock, ver Vicente Minelli. Foi lá, no videoclube, lá de casa. Essa foi a minha primeira escola de cinema. E, nesse videoclube, eu também aprendi a ver uma arte que me encantou desde sempre, junto com isso que eu achava que era cinema, lá naquele videoclube, a dança. A dança no cinema. Ali, eu aprendi a ver como a dança servia a câmera, como nos filmes de Busby Berkeley. Também aprendi que era a câmera que criava a coreografia dos filmes desse cara incrível. Como é que as dançarinas, elas não eram pessoas, elas eram ornamentos. Uma câmera que faz dança. Eu aprendi também a ver como o Fred Astaire colocava a câmera para assisti-lo. A câmera assistia o bailarino dançar. E assim se constituiu muito dessa indústria de Hollywood no que se pensa como dança, no cinema. Então, foi nesse videoclube, na sessão da tarde, que vi a primeira família negra na TV. Uma família de pai ausente, a família da Júlia, mãe do Corey. A família da Júlia, mãe do Corey. A primeira vez que eu vi uma mulher negra, enfermeira, que pagava as suas contas e que tinha uma família estruturada, que tinha liquidificador, máquina de lavar louça. E eu comecei a sonhar que era possível se constituir personagens assim, de classe média alta, Juliana, como no teu filme, assim, com uma coisa cheia de uísque,
Ou então, com essa maravilha de ter uma casa toda estruturada de classe média baixa, da Jerusa. A minha relação com o cinema vem daí. Eu demorei muito a poder investir na ideia do cinema como realizadora, por um motivo muito simples e proibitivo. Eu venho, como não todos, ainda bem que a gente sabe que isso não existe mais, mas eu venho de uma família que, durante os anos 90, quando se instituiu um certo jargão, a gente chamava de abaixo da linha da pobreza, e que, como muitos negros e negras, foram construindo trajetórias a partir da educação, obviamente, e da educação pública. Então, eu me interessei desde cedo por essas artes estranhas, para uma menina negra nas minhas condições. Imagina ser artista, pensar em coisas assim. E consegui me educar o meu filho com teatro e dança. É nessa ordem. Embora toda a minha trajetória física sempre foi de dança e de teatro, eu eduquei o meu filho com teatro e dança. Numa época que era possível, não sei se é hoje assim, mas numa época que era possível a gente ter carteira assinada como atriz no teatro. Então, depois que eu eduquei meu filho, eu disse, bom, a partir de agora, já que toda a minha dança, dentro dela, existe o audiovisual, não apenas vídeo como o cenário, mas o corte, uma coreografia que corta como cinema, uma coreografia que é montada como cinema, uma coreografia que valoriza o detalhe, que a luz tem que iluminar o detalhe, senão o público não vê. Depois que eu eduquei o meu filho, então, meu filho disse, mãe, agora estou no mestrado, passei, vai à luta. Eu disse, sério? Ele falou, vai à luta. Eu disse, então, agora eu vou fazer cinema. Então, eu fui para a escola de cinema, começar tudo de novo. Eu sou uma jovem cineasta. Acreditem, é verdade. Eu sei que os cabelos começam a aparecer os fios, mas eu sou uma jovem cineasta, aprendendo pra caramba com a Viviane Ferreira, com a Juliana Vicente. Eu fui para a faculdade mesmo. Eu me encantei pelo documentário, né, e fui fazer uma pós em documentário, e infeliz, porque achava a pós muito teórica, e eu queria experimentar o que eu já fazia dentro dos meus espetáculos de dança. Eu fui para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, onde hoje sou professora. Então, lá, junto com outros jovens da minha idade, mais jovens que eu, aprendi a fazer cinema junto, e, pela primeira vez, quando um técnico disse para mim, onde é que tu vai botar a câmera? Eu sabia dizer para ele onde eu ia botar a câmera e que lente ele precisava usar para fazer o que eu queria. Porque, afinal de contas, o filme é coletivo, mas tem autoria. Então, começou assim, e eu comecei fazendo curtas. Tem uma homenagem aqui, embora eu falei de todas essas pessoas, que é impossível eu deixar de falar e pedir a bênção. Eu tive 2 janelas iniciais para a exibição das minhas sementes cinematográficas. Curiosamente, foi no mesmo ano, mas a ordem foi outra. Foi no Quilombo, um quilombo cinematográfico que tem no Rio de Janeiro, chamado Centro Afro-Carioca de Cinema. O Zózimo Bubu, mostrei para ele com muita timidez,
Eu já tinha dirigido o Zósimo. Olha só, que glória, né? Que, não sou evangélica, não, mas essa palavra, glória, a gente não pode deixar só na mão dos evangélicos, é nossa também, é de todo mundo. Então, uma glória ter dirigido o Zósimo. E, quando eu fui mostrar meu filme, ficou tremendo, e ele aceitou mostrar o meu filme no Encontro de Cinema e depois no Fêmina. Então, o meu filme já nasceu com 2 signos, um de ser preto aceito no lugar de preto e o outro de ser preto num lugar só de mulher. E, naquele ano, como muitos anos depois, também a maioria eram mulheres brancas. Então, foi assim que eu comecei. Queria só mostrar um pedacinho, acho que é 2 minutos, ou 2 minutos e um pouquinho, de uma maneira de filmar dança, que eu estou perseguindo muito. Esse universo me interessa. Os irmãos Dardenne têm aí o universo do trabalho, né? Talvez o meu universo seja o universo dos trabalhadores de dança. Então, é isso. Vamos soltar e vamos ver aqui um filme de dança. Um pedacinho. Talvez a dança negra teria uma questão de pensar a experiência de ser negro e como isso afeta a sua própria arte. Mas é muito importante saber quem somos, de onde viemos, do que somos compostos, para poder estender de maneira ampla e corajosa a nossa relação no universo. Senão eu posso correr o risco de perder. Eu danço como se eu fosse a própria música. Eu acho que a gente tem uma ânsia por liberdade. E eu acho que a dança afro proporciona. Eu me liberto. Me liberta e me centra. Eu não sou afro, eu sou negro. Eu sou um diaspórico. Porque dançar para não esquecer ou para lembrar. Então, é isso. Esse Deus é o Clyde Morgan. Nossa, vocês não ligam hoje se rolarem umas lágrimas aqui em cima, não, né? Eu fico muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga ter mais tempo para conversar. Eu sei o quanto seu trabalho me serviu de inspiração para muita gente. E, quando a gente começou o Diálogos, esse vídeo inicial que vocês viram, que é um texto que eu criei, ele veio muito carregado por essa vontade de falar sobre o que seria esse trauma colonial,
qual era a minha função enquanto mediadora, agora curadora da mostra, que eu falei que estreia 10 de dezembro, junto com Rosana Paulino. E quando você começa falando, trazendo todas as pessoas que vieram com você no carro, nesse trânsito, me faz pensar que todo esse caminho que a gente construiu aqui dentro, institucionalmente, que a gente sabe o quanto que é difícil, valeu a pena. E eu queria, inclusive, aproveitar logo para agradecer, porque não sei se no final a gente vai começar a seguir num fluxo bem mais rápido daqui a pouco, mas já queria logo agradecer para toda a equipe do Itaú. Se eu fosse falar todo mundo aqui, eu ficaria até amanhã, porque esse projeto ele realmente ele veio para abrir muitos caminhos. E eu espero que a gente consiga, daqui para frente, continuar amplificando essas vozes, né? Continuar criando esses laços e esses encontros como o de hoje. E para falar um pouco sobre esse começo, né, queria chamar o Maca, por favor, aqui com a gente. O Maca criou um filme que surgiu a partir do episódio dos Fofos, que foi o que originou toda a discussão racial dentro do Itaú Cultural. E senta aqui. Uhul! Olha a torcida organizada. E o Foi-se a Face, ele não foi lançado ainda, ele vai ser lançado ano que vem, mas o Maca e a Fernanda percorreram cidades como Salvador, Recife, Fortaleza, gravando com artistas, falando sobre a representação das artes no cinema, através do cinema. E ele vai contar um pouco dessa jornada de Foi-se a Face para a gente. Por favor. Boa noite a todo mundo. Falar um pouco do Foi-se. É um filme, documentário, que começou em 2015, no dia 12 de 2015, nessa sala mesmo, naquele fatídico dia onde teve um debate promovido pelo Itaú Cultural sobre o blackface de uma companhia de dança e do teatro, desculpa. Vi tanta dança, teatro. E foi um dia chuvoso, eu me lembro. Fernanda falou que ia participar do debate, né? E inicialmente eu não vinha para o debate. Fernanda me lembrou, não, é importante que nós assistimos esse debate, que participemos. E eu cheguei aqui mais ou menos, eram umas 6 horas da tarde. Ele trouxe a câmera e tal, e a gente começou a fazer algumas entrevistas do lado de fora do Itaú. E chegando aqui, nós não tínhamos lugar para ficar. Então nós nos posicionamos ali. Trouxemos a câmera na mochila, meio clandestina, e filmamos, geramos um filme de 26 minutos, um média-metragem. A gente, de posse desse média-metragem, a gente ficou perguntando o que a gente ia fazer com ele. Foi um debate, não sei se todos estiveram presentes nesse debate, mas foi um debate muito importante, que foi chamado pela Stephanie Ribeiro, né, uma ativista social nossa, em que questionou nessa prática racista que ainda permanece nos nossos dias. Inclusive, esse ano tivemos vários casos desses aqui em São Paulo, e eu soube que existem ainda no Brasil inteiro continuamente isso. Bom, a gente falou, o que a gente vai fazer com esse filme? Nós estávamos sem dinheiro nenhum, né? Estávamos ansiosos para mostrar o filme para as pessoas, começamos a receber e-mails pedindo para que pudéssemos apresentar, mas a gente sem dinheiro não tinha o que fazer. Então a gente foi para algumas pessoas do Paraná entrarem em contato com a gente e falaram, olha, a gente vai fazer uma festa aqui, a gente paga a passagem de vocês. E a gente foi para Maringá, a gente foi recebido por um coletivo negro lá em Maringá e exibimos um filme em praça pública com artistas de rua e depois geramos um outro debate. E a gente tomou gosto da coisa, né? A gente foi indo, então, de cidade em cidade, apresentando esse debate, até que, em junho do ano passado, a gente ficou sem dinheiro de novo para fazer essas viagens. A gente falou, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico. Fica pobre, fica rico. Cinema é isso, viu, gente? Cinema não tem muito jeito, não. A gente fica mais pobre que rico. Pois é. Pois bem, aí foi quando a gente parou, né, para refletir um pouco sobre o material que nós tínhamos. Nós estávamos falando sobre a crise da representação negra, né? O debate era sobre a crise da representação.
E a gente falou, por que a gente não fala de uma forma afirmativa? Vamos falar sobre a representatividade. Então a Fernanda começou um processo de comunicação com vários artistas aqui do Brasil. E nesses artistas descobrimos pessoas fantásticas do teatro, da dança, da performance, do próprio cinema. E então nós começamos a marcar entrevistas com esses artistas, né? E saímos aí. A primeira viagem que a gente foi para BH. Em BH a gente conheceu uma jovem companhia de teatro negra, Companhia Negra de Teatro, com Felipe Soares, e nos recebeu e fizemos uma entrevista. E essa entrevista então começou a dar o mote da estética do filme. Nós começamos a prezar pela ação dos artistas, não só pelo depoimento, né? Não sei se vocês já viram o filme Foi-se a Face, tem na internet, no Facebook. Mas foi a partir de então que a gente começou a criar então uma estética de avaliar, de exibir e de captar esse filme. Dessa viagem que a gente fez BH saiu uma pílula web chamada O Teatro e Seu Duplo, né? Não vou descrever o filme, mas ele tanto fala do teatro como palco, como também ele fala, né, de jovens abandonados no centro de BH, que é o palco da vida. Depois voltamos, né, buscando sempre captação para continuar o trabalho. Foi quando nós então recebemos o apoio do Itaú Cultural para continuar então fazendo essa caminhada. Fomos para Recife, fomos para Salvador, fomos para Fortaleza e chegamos em Belém do Pará. Sempre em cada cidade focalizando em uma linguagem específica. Em Salvador a gente gravou Michele Mathiuzzi na performance, Bruno de Jesus, Iná e outros artistas da dança, né? E saiu então a pílula chamada Incorporação. Fomos para Recife. Em Recife a gente abriu então as linguagens da moda com Cássio Bonfim e um grande poeta, Miró da Muribeca, que nós precisamos ter um cuidado muito grande com ele, que é um poeta que está com problemas de saúde. Fala o nome dele de novo. Miró da Muribeca. Miró da Muribeca. Grande, genial poeta. Tem 8 livros publicados. E nos deu uma entrevista fantástica. E em Recife saiu, então, Polifonia, né? Porque nós tínhamos muitas vozes ali e cada uma falava em um sentido da negritude, né? Fomos para Belém do Pará, Fortaleza e voltamos para São Paulo. O filme não terminou ainda, né? O filme ele é um projeto de documentário longa-metragem. Nós estamos mais ou menos com 70% dele captado, restando mais ou menos 30% ainda a serem captados. Muitos artistas aqui de São Paulo moram aqui em São Paulo, nós acabamos entrevistando, né? Eles, como, por exemplo, o Saloma Salomão, né? O Sidney Amaral, né? A oportunidade de gravar também Renata Felinto, enfim, outros artistas que vão sair para o longa-metragem. Mas o mais importante para a gente é que o Foi-se a Face, ele não é um filme ele é um filme com. E eu acho que é isso que marca o cinema negro. É um cinema colaborativo cada vez mais. Nessa dificuldade que nós tínhamos de fazer cinema, de ter recursos para gravar, nós tivemos ajudas de milhares de pessoas, né? Em cada cidade que nós íamos, fotógrafos negros, diretores de artes, enfim, produtores das próprias cidades se reuniam e trabalhavam conosco, né? Então, a gratificação de perceber um cinema é uma revolução, né? Penso eu que nós passamos aí pelo cinema novo, cinema marginal, e hoje a gente vive uma nova era. Estava falando para a Juliana, cadê a Ju? Está aí. Mais uma nova era de um cinema negro, né? Nós vamos, daqui a alguns anos, ouvir isso, né, nos nossos livros de história de cinema, que é a marca desse momento. A revitalização do cinema brasileiro vem através dos negros e vem principalmente através das cineastas negras. As mulheres cineastas são as que têm impulsionado o cinema brasileiro, né? Aqui vocês vão ver a PAN, que é um fruto
evidente, de alguns homens negros, muitos homens negros, mas também, né, da nossa presidente aí. Nossa presidente. Ela para presidente. Enfim, mas eu gosto... a minha apresentação aqui, eu até esqueci dela, porque eu acabo me atrapalhando tudo. Então, deixa ela aí. Não dá para ver direito e tal. Você quer virar? Vamos mostrar um trechinho? Do filme? Não tem, não trouxe o trecho do filme. Eu só queria, antes de passar... Temos 3 minutos, tá? Antes de passar para a Fernanda, dizer para ela que ela é a grande produtora do Encoraçado, de altura, eu digo, dizer o quanto ela foi importante para a realização desse filme, né, como produtora. Então vem para cá. Vem para cá, vem para cá. E eu queria fazer uma lembrança aqui, rapidamente, aqui, de algumas pessoas aqui em São Paulo que são fundamentais para a realização do filme, que é a Joyce Prado, que é a nossa editora, né, que está assinando a edição do filme Foi-se a Face. A Jan, que também vai trabalhar com a edição da gente. Gabriela Gabi, que trabalha na produção. Né? O Intolá, que é fotógrafo. Maravilhoso. O Intolá, maravilhoso, fotógrafo. São pessoas geniais. Eu não vou me recordar direito, mas eu queria agradecer essas pessoas, porque sem elas o Foi-se não conseguiria ser realizado. Tá bom? Obrigado. Oi, gente. Na verdade, a ideia, a princípio, eu viria, e aí eu estava super corrida de trabalho. Boa noite, desculpa. E eu estou tentando pegar os 2 minutos. E aí o Maca veio e tal. E o Maca veio para trazer a nuance do que foi esse filme, do que tem sido esse filme, porque a gente está caminhando com ele há mais de 1 ano. Ele começou, então, 12 de maio, e vem caminhando. A gente está no processo de finalização. E ele foi basicamente um produtor executivo aqui, contando gente. A gente não tinha dinheiro, foi difícil. E eu não vim falar porque eu não queria ser a produtora executiva que fica só falando dos números, pelo amor de Deus, contando. Mas acho que a parte mais importante, de fato, é um filme que foi feito com e não foi feito... enfim, a forma de trabalho foi, de fato, muito orgânica. A gente também se implicou muito no processo do filme, tanto em sentidos de expertise, de ir aprendendo, de ir trabalhando com a técnica. É uma coisa que é um projeto nosso mesmo, de trabalhar imageticamente, de lidar com os signos. A Di falou, né, da representação. A gente tentou criar isso, vai ficar evidente no filme, que a gente vai efetivamente conseguir finalizá-lo, isso é uma busca. Mas a gente tentou criar um arco que saísse da crise na representação, que foi o 12 de maio, para ir para uma presença, para ir para a representatividade negra. Então, a presença de artistas negros que estão atuando e tal. Enfim, a gente tentou pulverizar isso por 6 cidades. Então, por isso que circular por tantos espaços, por isso sair de São Paulo também, desse umbigo centro do mundo. Eram um pouco as nossas motivações, nossas inquietações. Eu acho que, de alguma forma, a gente fez isso muito bem. A gente fez isso tão bem que a gente não consegue parar de filmar. A grande verdade é essa, assim, é um projeto grandão e gostoso de lidar com ele, porque é muita gente, é muito conhecimento, é muita riqueza, a gente se alimenta disso o tempo todo. E quando nós estivemos aqui, o Itaú, a gente esqueceu de pontuar, ele foi, de fato, um grande parceiro para o projeto existir, mas também foi, no movimento, a gente teve uma série de inquietações, que as pessoas falavam, nossa, mas é um filme do Itaú, mas o Itaú vai pautar esse conteúdo, o Itaú, o que o Itaú quer de interesse e tal. E não foi nem um pouco por esse aspecto, né? A gente tem uma questão de produção, eu sou produtora, enfim, eu estou falando super rápido, mas ok. E eu não enxergo ninguém, então também está tudo ótimo. E tinha uma questão de conseguir efetivar esse filme, né? Para ele circular, para a gente conseguir falar das nossas temáticas, enfim, colocar nossa subjetividade nesse trabalho. E o Itaú entrou como esse propulsor aí de que o filme andasse. Então é importante também destacar que é o nosso parceiro de produção, o nosso diálogo sempre foi muito horizontal, e que ele é importante ver essas parcerias institucionais, é importante ver a gente no empoderamento econômico também. É uma discussão que eu tenho como produtora executiva. A gente tem que alcançar lugares em que a gente consiga emancipar uma série de questões, enfim, são várias questões que perpassam. Quando eu entrei para trabalhar com produção executiva, isso me emancipou pessoalmente, né, de verdade, muito. Estou estourando super o tempo, de fato, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar, mas a ideia é mais para contar isso, assim, o quanto é um filme orgânico, o quanto a gente se implicou no processo, o quanto ele é um filme que mexe muito com a gente, e a gente está agora querendo parir ele para o mundo, porque ele mexeu, de fato, com muita gente. A gente trabalhou, acho que envolvida diretamente umas 60 pessoas que estiveram em campo com a gente filmando, e isso é lindo. Né? Então, a gente para de falar de cinema enquanto cinema comercial, e que é tudo ali cronometrado e etc. A gente fala de um filme vivo. Enfim, e isso é um pouco da nossa história. O
Prazer, eu vou sentar com vocês. Beijo, tchau. Mas eu acho muito importante, Nanda, que você fala sobre esse jeito de fazer cinema né, e não fazer um cinema tão indireto ou tão frio, porque eu acho que esse é uma das grandes virtudes da Preta por Ter Filmes, que é a produtora da Juliana Vicente, a nossa primeira convidada de hoje também. Por favor, Gil. A gente tem outros profissionais da Preta por Ter Filmes aqui hoje. O Washington, estou vendo você lá atrás, Gabi. E a Preta vem sendo uma produtora grande exemplo de pensar esse ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Né? É um pouco do que a Ju vai falar também, mas eu queria também que ela falasse um pouquinho sobre esse jeito de produzir cinema da Preta por Ter. Né? Que é um lugar colaborativo, que é um lugar que você passa e aprende para além da sua área, que há essa conexão entre áreas. E se a gente estiver falando alguma mentira, vocês, o Washington, da Preta por Ter Filmes, podem jogar pedrinha aqui para a gente, né? Pode falar, cadê o Washington? Tá ali, ó. Aí. E eu acho que a Preta por Ter, no fim das contas, é também falar de amor, né? Então... Sim. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu não sou muito boa dessas coisas assim de falar em público. Mas, de qualquer forma, acho que vamos lá, que a gente está entre família aqui. Eu acho que não tem como falar o que é o modelo da Preta por Ter sem contar qual foi o modelo que eu passei primeiro, né? Eu acho que uma das coisas que, para mim, no primeiro estágio que eu fiz, que foi numa produtora maior aqui em São Paulo e tal, eu tive um chefe bem específico, assim, que ele... Eu estava lá trabalhando e tal, e aí, de repente, ele foi até um armário, ele enfiou a mão até o fundo do armário, jogou tudo no chão, olhou para mim e falou, arruma. E eu virei e fui arrumar, muito puta, né? Derrumei umas 3 ou 4 ou 5, muitas lágrimas ali, até falei, vou arrumar essa porra. E aí, beleza, arrumei esse negócio, mas ali, para mim, ficou muito claro o que eu estava fazendo ali. Eu falei, agora eu vou aprender tudo! Tudo que eu puder. E aí, a partir dali, eu realmente estava assim, em mais 2 semanas eu estava amiga do produtor executivo, eu já estava entendendo tudo e eu já deixava claro. Eu falei, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para aprender. E foi isso que eu fiz ao longo do tempo que eu fiquei lá, até que o Cores e Botas foi aprovado, e aí eu achei uma bela desculpa para poder sair de lá, e falei, então, gente, sabe o que é? Eu vou ter que rodar meu filme. E tal, então eu tenho que sair daqui. E aí eu fui embora, e mais para frente eu continuei trabalhando com eles mais algumas vezes, e aí até que eu queria fazer mais uma parte, que era trabalhar no set, que eu tinha conhecido toda a parte de estrutura por trás, de base e tal, mas eu não conhecia o set ainda, não tinha visto uma estrutura dessa grande rolar. E aí eu fui, enfim, cavei esse espaço, fui para o set, fui assistente de direção num longa e tal, e aí depois disso eu falei, ok, Preta por Ter Filmes, agora vamos lá. E aí isso para mim foi entender que o lugar de produção é um lugar de liberdade mesmo, que é esse lugar onde você pode escolher ou curar as coisas que você faz. E aí, a partir disso, eu entendi que se eu ficasse ali, eu não ia ser diretora nunca, eu ia demorar pra caramba para fazer isso, entendeu? Ninguém ia me dar oportunidade, o povo estava nessa onda de jogar as coisas no chão para eu pegar, não ia dar. Entendeu? Então, eu entendi logo que eu tinha que criar meu espaço para contar minhas histórias, até porque as minhas histórias elas não interessavam tanto para as pessoas. Por exemplo, Cores e Botas, que vocês viram, que para quem viu ou para quem já viu em outro momento, era um filme que dentro da FAAP, que foi a escola que eu estudei, ele era um filme que o mote dele era engraçado. Então, assim, eu peguei as pessoas pelo humor. Eram 3 filmes que eram aprovados da turma inteira. E uma das coisas que eu entendi é que quando eu falava isso para eles, que para mim era super profundo, e eu falava para a grande maioria das pessoas, falava, a história de uma menininha negra que quer ser paquita, todo mundo fazia, porra, demais. E aí você falava, ok, mas eu entendi também qual era a chave, né? Isso é um pouco para a gente chegar para falar sobre mercado, porque tem uma coisa de uma chave que a gente tem que começar a entender onde é que a gente pode hackear o sistema. Né? Que é isso, para mim, foi entender que a apresentação que eu tinha que fazer naquele momento para o pitching dentro da faculdade jamais poderia ser uma apresentação agressiva, ou porque eles iam vetar, entendeu? Então, eu optei por fazer uma apresentação que foi
as pessoas se divertiram muito. Eu nunca vou esquecer do diretor da faculdade, tipo, rodando para trás de dar risada quando ele viu minha foto com a Xuxa, sabe? Ele achou a coisa mais engraçada do planeta. E as pessoas compraram o filme, viajaram no filme com isso de humor. E que depois, quando ele ficou pronto, as pessoas entenderam que não era tão engraçado assim. E que era, enfim, que era um provocar de outro lugar, né? Aí tudo isso para falar sobre o modo de produção da Preta Porter, né? Era isso. E aí a Preta Porter, quando eu decidi que queria fazer a produtora e tudo mais, eu vim cercada de amigos e amigos com angústias de falar de outras coisas, como o René Guerra, que é meu parceirão, que fala sobre o universo das travestis e transexuais. Isso há 10 anos atrás, né? A gente já começou a falar sobre esse assunto. A Preta Porter tem 7 anos. Então, nesse primeiro momento, a gente queria... Primeiro, eu não queria essa estrutura fria, né? Eu entendo que... Entendo até que a gente, na verdade, acho que nós, pretos mesmo, a gente acho que tem outro jeito de lidar com a vida, né? E aí, proporcionar um lugar, um espaço... A Preta Porter é uma casa, né? Você entra, se dá de cara com um piano, com uma bateria... enfim, é uma casa mesmo e é um lugar onde a gente para muito para conversar, né, Washington? Uma das coisas que para mim é muito importante dentro da Preta Porter é que ela não seja um trabalho onde a pessoa chega e ela entra às 8 e ela sai às 6 e ela não... A gente não tem essa estrutura de forma nenhuma. Assim, a gente tem uma estrutura de parar muito tempo para conversar. Eu sou um dispositivo de atrapalhar muito o trabalho de todo mundo. Eu sei disso. Porque eu paro para conversar e a gente para refletir todos os pontos e todos os trabalhos e trocar sobre isso ponto a ponto e de chavar cada ideia que tem, tudo que está acontecendo. Se está acontecendo alguma coisa no mundo, que a gente para conversar sobre o que está acontecendo no mundo. Enfim, tem muitas paradas dentro da Preta Porter, mas, mesmo assim, a gente está conseguindo, de alguma forma, penetrar esse mercado difícil e doloroso e se tornar uma produtora sustentável sem ter que fazer publicidade e sem ter que se render a fazer filmes que não diz nada para a gente. Porque a gente entende também que a oportunidade de criar um espaço como a Preta Porter é a oportunidade de reverberar um discurso enfim, que tem pouco, né? Acho que é tão pouco que no momento que a gente criou a Preta, a gente teve uma circulação muito alta dos nossos filmes em festival, né? Parecia que a gente estava trazendo uma coisa que era algo novedosa de alguma forma. E eu não entendia nem direito isso, porque era só simplesmente a gente falando sobre as nossas vontades, sobre as coisas que a gente queria falar. E aí, enfim, de qualquer forma, a gente continua... Hoje a gente consegue... Eu descobri uma coisa muito importante para a Preta Porter, que foi o mercado internacional, né? O mercado internacional tem sido um lugar muito importante, tanto como janela e assim como parceria. Por quê? Porque eu entendi que, aqui no Brasil, para eu me relacionar com os produtores dentro do Brasil, eu comecei a me relacionar com eles quando eu comecei a encontrar com eles em Cannes, entendeu? Porque aqui eu não tinha menor acesso a eles. Às vezes, pessoas que conviviam muito perto, mas que não tinham a menor vontade de saber o que eu estava pensando, nem nada disso. E outra coisa que eu entendi também é que, no mercado internacional, eu era o brasileiro esperado. Eu não tinha que ficar provando nada para ninguém. Está todo mundo me esperando. O que eles estavam imaginando de Brasil era eu, entendeu? Então... toda essa barreira que a gente tem aqui, das pessoas ficarem tentando entender se você é isso, se você é aquilo, se você tem essa capacidade, se você não tem, quando você está lidando com um estrangeiro, ele não está pensando sobre isso, porque você é o brasileiro que ele está esperando. Ponto. Simples assim, eu acho. Eu entendo, sabe? E aqui não. Aqui, por exemplo, a gente, na medida que a gente vai apresentando... Esse ano eu ganhei o Itaú Rumos para fazer um documentário sobre a Ruth de Souza, que você citou. Só que eu estou há 10 anos tentando financiar esse filme. Eu estou há 10 anos, não, eu estou há 5 anos tentando financiar esse filme, né? E é um filme importante, é um filme urgente. Desde a minha primeira vez que eu escrevi esse filme, eu descrevo ele como um filme urgente, porque ela está com 95 anos e a gente não conseguia aprovar porque as pessoas não julgavam isso importante até 2015, que foi quando 2015, quando inventaram os pretos, né? Que eu brinco, eu tenho brincado sobre isso porque a sensação é que a gente foi inventado há 2 anos atrás, né? Então agora todo mundo tem que criar política disso, política daquilo. Vamos criar um departamento de diversidade. Falar, meu amigo, a gente está aqui faz, sabe? Então essa não percepção da gente estar aqui é uma coisa bem, enfim,
ruim, né? Então, por exemplo, a gente, ano passado, teve uma experiência engraçada. Não tem graça nenhuma, na verdade. A gente mandou um projeto para o Fundo Setorial chamado Na Batida do Herê, que conta a mitologia dos orixás via funk, então é Xangô Boladão, a sustentação e tal. E é uma ideia de contar isso para jovem. E aí veio o parecer da Ancine, né? E a gente falando um pouco sobre as instituições. E aí o parecer da Ancine era que esse era um filme que não encontraria nenhum eco no mercado, até porque as pessoas não tinham repertório para isso, né? Então, assim... A gente está com a Ancine aqui, hein? A Ancine vai ter que se explicar. Tudo bem. Vem aí, Ancine, bater o papo com nós. Não, mas é isso aí. Foi isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu. 2 meses depois, o mesmo projeto foi selecionado para o Rio Content Market para ser um dos 6 projetos apresentados para comprar uma plateia de 400 players. Então, assim, existe uma incoerência entre o que é a necessidade do mercado e talvez até uma coisa mais contemporânea. O mercado talvez consiga se renovar mais rápido do que as necessidades, até porque a gente ficou cool nos últimos 2 anos, a gente está super cool, né? E existe essa demanda, existe uma demanda da nossa presença agora, de repente, né? E sempre também de um jeito só, né? Por isso, para mim, é sempre importante, que eu adoro, não, eu estou achando muito, muito positivo e muito interessante a gente ter esses espaços de encontro, mas eu tenho falado muito também sobre, eu tenho pensado muito também sobre a necessidade de a gente ocupar todos os espaços. Esse é um espaço hiper necessário. Essa semana a gente teve o Cinelab Negritude, que foi uma coisa muito linda, que foi a primeira iniciativa da APAN, que é a associação que a gente vai falar dela daqui a pouco, e foi uma experiência maravilhosa poder trocar com artistas pretos e a gente poder trocar. É um outro lugar de troca que é muito maravilhoso, sabe? É muito maravilhoso a gente poder falar e poder se contribuir numa medida que a gente está ainda dosando em que lugar que a gente tem que olhar, né? O Maca tinha pedido para falar sobre isso, mas eu nem sei se cabe aqui, mas vou falar. Porque eu acho que a gente também vem de um treino, né, de olhar ou como se as pessoas estivessem um pouco acima, ou quando a gente também está tentando se enquadrar, às vezes a gente vai para um lugar que é muito... A medida, para a gente, às vezes, é difícil de encontrar a medida de horizontalidade, né? Eu acho que todo o nosso esforço, nesse momento, é a gente encontrar essa medida de olho no olho mesmo, e que é isso, não somos melhores e nem piores do que ninguém, e também não somos iguais, né? Mas estamos aqui para a gente dialogar num mesmo patamar mesmo, e aí isso incomoda pra caramba, né? A gente sabe disso, que é o lugar que mais incomoda quando a gente está ocupando os mesmos espaços. E aí o mercado é isso, né? Então, na medida que a gente vai entrando no mercado, a gente vai incomodando muito mais, e a gente vai incomodar muito mais mesmo, né? Eu acho que é isso, a gente está aqui para isso mesmo, incomodar todo mundo. Até que as pessoas comecem a se acostumar que elas vão ser incomodadas muito e muito e muito e muito mais. E aí eu acho que, só vou já dar uma brechinha para Vivi rapidinho, que eu acho que essa iniciativa de fazer associação é um encontro hacker muito louco, entendeu? E que aí agora o bagulho vai ficar louco, entendeu? Basicamente é isso. Então vamos chamar nossa presidenta hackeadora do sistema, Viviane Ferreira, para falar aqui da PAN, caminhos, estratégias, futuro. Bora Bahia, ela falou no meu ouvido, viu, gente? É tudo nosso. Vamos tentar abrir tipo uma meia-lua aqui? Pode, gente? Não vai mudar as câmeras, não, né? Só para a gente ficar um pouquinho se vendo todo mundo. Tem um mic para você aí? Aqui. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Bora Bahia, minha porra mesmo, porque a gente está na primeira divisão. Bora Bahia, primeira divisão! BBMP. Eu estava louca para falar isso, pronto. Então... A presidente liberou. Então, vamos nessa. É uma felicidade assim, muito grande estar aqui hoje. E um momento de nervosismo,
Acho que tem um tempinho bom que não sinto esse frio na barriga. E esse é o frio na barriga de quando a gente está construindo história. E eu acho que hoje a gente está construindo mais um bloquinho aí da nossa história coletiva. E acho que é importante sinalizar o que é que significa esse momento aqui hoje, né? O dia 2 de dezembro, e aí tem o rolê do samba, aniversário de Jaqueline Fernandes, lá em Brasília, que está assistindo a gente, produtora do Latinidades. Estava agendada já o evento da atividade dos Diálogos Ausentes, e aí o Cosmo conspirou. O telefone toca. Isso, o Cosmo conspirou. E foi a mesma data que a gente apontou também para o lançamento da APAN. E as coisas não acontecem por acaso, né? O Diálogos Ausentes tinha me convidado há uns 6, 7 meses atrás para estar aqui hoje para discutir e dialogar sobre estratégias, né, de avanços no audiovisual, da perspectiva do audiovisual negro. E a gente sabe que, quando se trata de audiovisual, se trata de cinema, a gente precisa discutir estrutura. Discutir estrutura é discutir recursos, saca? É falar de redistribuição de espaço de poder. Né? Então, por isso, assim, acho que na concepção também do Diálogos Ausentes, se pensar aí essa dobradinha para a Ju vir trazer, né, a perspectiva, a experiência dela de mercado, e a gente conseguir dialogar sobre essas estratégias. E a gente sabe o espaço que a gente está ocupando, né? A gente sabe qual é a instituição que mantém esse auditório, né? A gente entende, né, historicamente, quais são os corpos e subjetividades que têm acesso à estrutura. E aí é muito importante que uma instituição como o Itaú tenha se permitido, assim, passar como passou esse ano inteiro discutindo o próprio racismo. Então, assim, esse momento trata-se exatamente do momento que uma instituição, né, que tem consciência, sabe, que interfere na construção simbólica de um país, sabe, que gerencia uma quantidade de recursos materiais e imateriais significativos, decide enfrentar o próprio racismo interno. E aí, por que falar de racismo e com muita tranquilidade e parcimônia? Eu acho que a gente está passando aí um momento que a gente precisa abandonar a ideia de que quem enfrenta racismo é só a população preta. O racismo é uma mazela que afeta a todos nós, historicamente. E aí, ou a gente enfrenta a franqueza do diálogo para entender, sabe, o que é que cada lado pode dar para a gente virar essa página da história, ou a gente continua nutrindo a ingenuidade. E aí a amiga Joyce Prado sempre diz: bora trabalhar a ingenuidade, garotinha. É importante que a gente consiga trabalhar a ingenuidade na nossa sociedade. Então, assim, não existe uma dicotomia real entre pretos e brancos, e não faz sentido a gente ficar tentando, né, se justificar: não sou racista porque o meu amigo é preto, ou porque o meu namorado é preto, e por aí vai. A gente está cansado dessa balela. Mas a gente sabe, né, que existe uma dicotomia entre quem tem acesso e quem não tem acesso. Quem não tem acesso por barreiras, né, impostas pelo racismo, e quem tem aí a manutenção de acesso e do privilégios porque não precisa passar por essas barreiras. E no campo audiovisual não é diferente. Não é diferente, a gente precisa falar disso abertamente. E aí, pegando bem a toada da Carmen, não dá para a gente olhar para a história e esquecer, né, o que é que nos antecede.
Assim, aqui no Brasil, a gente tem um movimento negro, a gente tem um movimento de mulheres negras que tem apontado para a nossa sociedade o caminho há um tempo. Tem apontado. E aí não só tem apontado, como nos últimos 10 anos, aí, durante o nosso sopro de governo progressista, foi para a estrutura do Estado e mostrou como é que se faz. E aí eu quero que a gente dialogue mesmo na perspectiva das ações afirmativas. É importante que se entenda o que é ações afirmativas. É importante que o setor do audiovisual não tenha medo de ações afirmativas. O que está acontecendo hoje no Espaço Itaú é uma política de ação afirmativa. O que tem acontecido ao longo desse ano todo nesse auditório é uma política de ação afirmativa. Se o Itaú não tivesse decidido rever o próprio racismo estrutural e interno, a gente não teria a possibilidade de estar aqui hoje. Essa é a realidade. A gente poderia colocar 30 mil pessoas aqui na frente, fazendo passeata, gritando. Não ia rolar se o Itaú não estivesse disposto a dialogar. E aí, por que é importante, né, que a estrutura esteja disposta a dialogar? Porque a gente vive, de fato, no tripé. Sabe? É o vetor do Estado, é o vetor do mercado, e somos nós, é o vetor da sociedade, que é o elo mais fraco do rolê. Aí a gente toma porrada do Estado, a gente toma porrada do mercado, e a única coisa que a gente tem é o nosso próprio corpo para se defender. E aí, historicamente, assim, o movimento de mulheres negras e o movimento negro tem mostrado para a gente que é importante abrir espaços para o diálogo e, em contato com o diálogo, não é esperar, né, que o outro lado tenha a solução pronta, muito menos exigir da gente uma solução também, mas é garantir a tranquilidade para construir isso junto. E aí eu acho que, principalmente nesse momento histórico, que a gente está vendo que o bicho pegou para geral, pegou global, está todo mundo desesperado. E aí está todo mundo desesperado porque não cabe mais a narrativa excludente. Não cabe mais para você dizer, dentro do Brasil, para mais da metade da população brasileira, que ela não faz parte. Sabe, não cabe mais você ficar tirando foto de representações do Estado brasileiro onde você não encontra mulheres e homens pretos. Sabe? Assim, se a gente olhar para as fotos, se a gente pegar e vamos pegar o governo federal, os últimos 10 anos, o governo de esquerda, todas as fotos, quero que você tinha lá, homens brancos de meia idade, maioria. Uma cota sempre para um corpo preto que ocupava ali a CEPI. E aí é importante a gente falar de ações afirmativas, porque a gente precisa reconstruir essas estruturas. E, nesse sentido, e eu falo pra caramba, e daqui a pouco a Giane vai me dizer que eu só tenho 3 minutos. Exatamente. Quando a gente pensa no audiovisual, tem aqui... A gente teve um papo na semana passada, na Expocine, e eu trouxe ele para cá porque eu acho que vale a pena, né, a gente dedicar mais tempo para refletir, para formular e para construir isso juntos. A gente precisa, eu acho que no campo audiovisual a gente já tem aí um caldo e um corpo possível de olhar para algumas possibilidades de política e entender como a gente aprimora. Então, a gente já tem aí o time para aprimorar, e o time de políticas afirmativas ainda a serem construídas. E aí, parceiro, é o seguinte, para combater o racismo, é preciso ter coragem. Para implementar a política de ações afirmativas, é preciso ter coragem. E você só tem coragem se você está comprometido. Você só se compromete se você entende o que é. Basicamente isso. Se a gente pensa nas políticas a serem aprimoradas, a gente tem um exemplo do curta afirmativo. O curta afirmativo foi a primeira experiência de ações afirmativas no audiovisual no Brasil.
é um marco histórico. E a gente não pode esquecer o que aconteceu com a primeira edição do Curta Afirmativo. Saca? O Curta Afirmativo deixou aí 30 jovens negros felizes no Brasil todo. Era gente de tudo quanto era lugar. A gente no Amazonas que ganhou Curta Afirmativo, que a gente não sabia que tinha cineasta jovem preto lá. Quando a galera ganhou, ficou feliz, vibrou, comprou até cidra cerezé para sério, para comemorar com a família de manhã. Aí chegou à tarde, véio, tiraram a taça de plástico da boca da galera, porque embargaram o edital. Ora, pois, há quanto tempo a burguesia brasileira ganha edital para fazer seu primeiro, segundo, terceiro, quarto curta-metragem? A primeira vez que a juventude negra teria essa possibilidade, aí a justiça tarda e não falha na injustiça, né? O cara vende lá, embarga o edital, e aí você tem 30 jovens negros fadados à frustração, porque ganharam e estava quase não levando. E aí a gente tinha, naquele momento, na estrutura do Estado, pessoas comprometidas com as políticas de ações afirmativas. Saca? A CEPI, a gestão da CEPI, naquele momento, não descansou, não deixou a Advocacia Geral da União dormir e cobrou uma defesa real daquele edital. Sabe? A gestão da Fundação Palmares, naquele momento, não dormiu, não descansou, não deixou o Estado brasileiro descansar. E, depois de 2 anos, 30 jovens conseguiram fazer os seus filmes. Estão todos prontos? Pouco me importa. Sabe por quê? Quando a galera branca ganha, ninguém quer saber se vai chegar ao final ou não, porque todo mundo sabe que curta-metragem dentro do audiovisual é a premissa do você tem o direito de errar. Saca? Experimente. E quando você experimenta, pode dar certo ou pode dar errado. E curta-metragem, para todo mundo que passa pela escola de cinema, sabe que é isso. Para a juventude negra, tem se colocado aí um peso de precisa ser sua obra-prima. Para cima de mim, não. Não tenho nem 70 anos ainda, vou chegar a 150. A gente precisa aprimorar a política de curta afirmativo. A gente conseguiu chegar aí na segunda edição, está rolando aí a segunda geração curta afirmativo, e a gente precisa ramificar. Então, SPCine, esse ano, a gente foi para cima, dialogou com a SPCine, o edital de curtas da cidade de São Paulo veio com ações afirmativas. Foi perfeito? Não. Teve problema? Teve. Saca? A gente foi para cima e disse, não tente fazer só porque você não sabe. E a gente está aqui querendo construir junto. E aí a SPCine dá o passo atrás, diz, ok, então vamos construir as outras políticas daqui para frente. É importante que nos nossos... Desenvolvimento também. É importante que... Não, isso é daqui a pouco, João. Eu sei que você está cobrando. Olha, o meu povo está todo me olhando com cara feia. Ficar feia não, gente. Hoje é dia de festa, sorriam. A gente não está na Bahia, mas está todo mundo feliz. Vamos instaurar aqui um tempo, não? A gente está chegando lá, Di. A outra... a gente está chegando lá. Ó, gente, ó, acabou, viu? Tudo dominado. Acho que uma outra política de ação afirmativa que a gente precisa olhar com bastante parcimônia é o longa afirmativo, né? Na sequência aí da segunda edição, o Movimento de Cinema Negro conseguiu dialogar com o governo federal e vamos garantir aí o longa afirmativo e vai a galera... Gente, a gente tá uma rede capeta. Tomem cuidado, é verdade. A gente se falava durante 2 meses, todo dia. A gente sabe, assim, exatamente, quase todas as pessoas que se inscreveram no longa afirmativo. E aí o nosso rolê não era... a gente não estava numa de concorrer entre a gente, não. A gente estava querendo participar do jogo. Saca? E é time de várzea, onde todo mundo joga bola e, no final, todo mundo sai ganhando. Veio o golpe... Até agora, a gente não sabe quem foram os habilitados do longa afirmativo. E a gente precisa cobrar. Não cancelou, nem nada para a gente brigar,
Está lá um negócio parado no banho-maria. É importante cobrar. É importante pensar longo afirmativo também nos espaços, nas políticas locais. SPCine, espero que esteja anotando tudo. E aí, a gente precisa pensar, assim, de uma maneira geral, a presença dos profissionais negros nas comissões e seleções de projetos. Gente, é uma questão que é simples. O espelho te atrai. O espelho atrai. O que parece comigo me é mais confortável. Por parecer comigo, todo dia, quando me olho no espelho, eu consigo dizer se o meu brinco está adequado ou não ao meu corpo. Tenha certeza que uma comissão diversa vai ser capaz de olhar para esses projetos e cada um, a partir da sua experiência profissional, da sua subjetividade, saca, vai conseguir conectar com aqueles projetos. A gente não está dizendo que a presença do corpo negro na comissão vai garantir que todos os projetos pretos passem sem critério, porque eu sou bem criteriosa para escolher os meus brincos. Saca? Imagine um filme. Saca? Então, assim, a gente precisa pensar qual é a política de ação afirmativa que a gente vai trabalhar para diversificar aí essas comissões, diversificar essas curadorias de festival, porque a questão é a seguinte: o público está faminto. Saca? A gente tem aí uma audiência que a gente sabe que está clamando por nós. A gente sabe quem está com medo do cinema negro no rolê. É quem não vai conseguir entregar a demanda que a audiência está pedindo. Saca? E a gente sabe que a gente tem condições técnicas e subjetivas para entregar essa demanda. E o que é que nos afasta? Exatamente esse processo e essa estrutura racista e excludente. E aí, ou a gente dialoga sobre isso, ou a gente vai ter que assumir que, de fato, é uma guerra. E se é uma guerra, a APAN vem para dizer que o exército está montado. Obrigada. Trá, 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 trá. Tô passada. Uhul! Tá bom para vocês? E agora a gente faz como? Chama SPCine, Ancine, aqui? Tem coragem? É isso, né? Vamos chamar. Olha, recebeu o bilhete, viu? Eu acho que virou tudo nosso, Edinho. Bora dividir aqui a parada. Vamos. Porque lá em casa é assim. Esse momento, hoje, para a gente, é o lançamento da PAN, é esse comungar de espaço mesmo com o Diálogos Ausentes. E aí é a concretização de um diálogo profícuo mesmo entre sociedade civil e Estado. Sabe? Que em um dado momento, esse ano, um grupo de cineastas negros em São Paulo pediu uma audiência na Ancine, sentou com o Manevi, sentou com o Nery, a gente pautou as questões, a SPCine, valeu, Joyce, a SPCine, nós sentamos com a SPCine, pautamos as demandas do cinema negro e a SPCine simplesmente disse, ok, a gente não sabe como é que faz. A gente falou, beleza, bora construir junto. E aí a gente levou como proposta o primeiro seminário do audiovisual negro na cidade de São Paulo. E aí, assim, não faz sentido a gente falar de cinema negro se a gente não vê o cinema negro. E é por isso que o seminário traz a primeira mostra de cinema negro, do audiovisual negro, também na cidade. É importante que os nossos filmes sejam vistos, para que vocês entendam do que é que a gente está falando. Vocês entendam que o rolê, quando eu era pequenininha, eu não sonhei que eu queria estar aqui falando, e a gente trocando essa ideia e trocando assovio. Eu sonhei que queria fazer filme. E eu estou aqui para fazer filme. Eu sou melhor discursando através de filme. E tem uma galera que também entendeu isso. E aí é importante que os nossos filmes sejam vistos. A outra questão é, a gente sabe exatamente como esse ato
entre nós, população negra, e o acesso à formação e o acesso aos instrumentos nos deixam distante de determinados espaços. Então, formação, para a gente, é extremamente importante. É importante para todo mundo, mas, para a gente, é de suma importância. Porque formação, para a gente, é, de fato, ferramenta e arma de guerra. Porque todos os espaços estão codificados. E a gente precisa, primeiro, decodificar, para depois acessar. Fazer isso solitariamente adoece, é insano. E quem constrói os códigos sabe disso. Quem constrói os códigos sabe, constrói de uma maneira que a gente vá adoecendo, vá morrendo e vá desistindo na caminhada solitária. Então, a gente sabe que a gente precisa de um processo formativo que é coletivo. Então, por isso, junto com o seminário, a gente traz aí o primeiro Lab Sem Negritude. E aí, com muita... Era lindo passar lá no 8º andar da Galeria Olido, ao longo dessa semana toda, e ter lá 10 pretinhos imersos, velho, criando. E aí eu ia olhar e falar assim, velho, não está ninguém carregando o saco de cimento. É porque a gente não gosta de bater laje? Não, a gente vai lá, bate laje também, tem a feijoada, tem o samba depois, para a gente tranquilo bater laje. Agora, não venha me dizer que o meu lugar é só batendo laje, não. Essa é a questão. E aí o Lab permitiu que essa galera estivesse lá criando, e a gente tem aí 10 projetos de diversas partes do Brasil que passaram essa semana sendo amadurecidos. Depois do Lab, era importante para a gente pensar de onde é que vem essa coisa de cinema negro, como é que a gente conceitua, como é que isso aparece no mundo. E aí a gente propôs as masterclass. A gente ficou aqui hoje de 3 horas da tarde até as 18h30 com o Joelzito Araújo. Então, assim, foi sensacional. No domingo, a gente retoma e a gente traz Ana Maria Gonçalves, do Defeito de Cor. E aí, quem teve a possibilidade de ler o livro sabe que mergulho é ler esse livro, como ela domina a construção de personagem da perspectiva da subjetividade negra, como ela reconstrói os cenários e os palcos de existência do corpo negro na história brasileira. Então, é importante a gente entender, falar de construção de personagem, de dramaturgia, da perspectiva de Ana Maria Gonçalves. E, para concluir, a gente convidou o Sérgio Inokwe, que está aqui, o nosso irmão aí nigeriano / francês, e o Sérgio vai encerrar o nosso seminário falando para a gente assim, quais são as possibilidades e as estratégias, né, de avanço e de negócio entre o audiovisual negro e a cinematografia negra africana. Então, a gente começou com o Joel, que deu esse panorama do que é o cinema africano para a gente hoje, e a gente termina com o Sérgio. Né? Se a gente está dizendo que está se inspirando naquela forma de fazer, como é que a gente vai construir estratégia para que a inspiração, e quem se inspira consiga sobreviver, e a nossa roda gire entre a gente, e a gente consiga garantir os nossos recursos distribuídos entre a gente. E aí tudo isso só foi possível a partir de um diálogo entre sociedade civil e Estado, porque a gente não tem a grana mesmo. E aí a SPCine teve que olhar lá para os recursos, para eventos, e entender que tem Comic Con, tem Telas Fórum, mas tem o Seminário de Audiovisual Negro também. E aí, nesse sentido, para a gente é muito importante ouvir da SPCine, assim, o que é que faz? Assim, como é que vocês veem a importância de investir no audiovisual negro? Como é que isso pode interferir, né, no cenário do audiovisual, no geral, já que a gente vive um momento que a narrativa clássica está em falência, está moribunda. E a gente sabe que a narrativa clássica não vai manter, o mercado está pedindo socorro. E a gente sabe que parte desse socorro a gente pode dar. Vocês estão enxergando isso também? Oi, Tiago. Oi. Eu acho que vamos começar esse diálogo, né? Vamos achar
vamos conversar, né? Eu acho que assim a SPCine tenta já há 2 anos em quase todas as suas atividades acertar, né? A gente está tentando achar esse caminho do diálogo e esse caminho aonde nenhuma, não só a diversidade, não só os negros, mas todas as diversidades possíveis possam ser expressivas do ponto de vista da linguagem audiovisual. A mensagem que cada segmento pode dar dentro desse tipo de linguagem, ela deve ser respeitada, né? Os índios, né? Abrir também o edital com a participação indígena. E eu acho que a gente está precisando exatamente entrar nessa zona do diálogo. As instituições clássicas, elas estão em falência não só aqui, mas no mundo inteiro mesmo. E não é só o audiovisual, é toda uma instituição que a gente precisa olhar com mais abrangência, né? A gente fez um encontro da SPCine há 2 semanas, fez a mesa que levantou as questões, 18 propostas para o futuro desse diálogo, onde a gente espera implementar no ano que vem grande parte daquilo que foi tratado, porque a gente entende que a gente também não sabe estar tentando lidar com isso. Temos 2 anos só de existência, né? Se os negros foram inventados em 2015, a SPCine também, né? O que não é verdade, né? Então, assim, a gente precisa caminhar junto para esse diálogo, né? Eu acho que é isso, assim, é uma questão da gente ir aproximando, porque tem negros que não só fazem cinema, mas também fazem jogos, né? Qual é a qualidade disso, né? Como que a gente coloca a qualidade de discurso nessa segmentação, enfim. Eu acho que a gente está nesse processo. A gente precisa encontrar esse diálogo. Eu acho que foi um encontro muito rico com essas 18 propostas que poderiam ser facilmente encaixadas dentro do calendário, né? Tanto os eventos quanto as dinâmicas para a inclusão, né? Então, como é que a gente está de tempo, pessoal? Tem assim. Uhum. Oi. Como isso? A gente precisa. A gente está vivendo aí a gente teve um momento de retomada do cinema para a reestruturação desse mercado todo e quem pauta, né? Quem manda no rolê, quem é a dona da banca é a Ancine, que é a Agência Reguladora do Cinema. Então, eu queria que Carolina Costa, que é assessora da Ancine, se juntasse a gente para também responder aí essa questão, né, da perspectiva, né, da Ancine. O que é que tem que se pensado de ações afirmativas? Como a gente tem pensado a inclusão? É importante que a gente atenue que a Ancine está passando por um processo de escolha aí de duas vagas na diretoria da Ancine, ficarão vagas, saca? Nos próximos 3 meses. E aí eu acho que não é à toa que a Ancine manda uma mulher preta que é candidata a uma dessas vagas para vir aqui dialogar com a gente. E aí eu queria muito entender mesmo, acho que a galera quer entender como a Ancine tem pensado as pautas de ações afirmativas lá dentro para a política do audiovisual. Oi, gente, boa noite. Bom, a Ancine não tem pensado. Eu não tenho nem mandato para falar em nome da Ancine, tá? Eu sou assessora de um dos diretores, eu trabalho com o diretor Roberto Lima. Quem me convidou para vir aqui, quem falou do evento para a gente, para o meu gabinete, e me convidou para vir aqui, foi uma outra diretora, a Débora Ivanov. A Débora tem 1 ano de casa e ela está pautando a questão de gênero na casa. Então, estamos programando algumas discussões. Depois da entrada dela, a Ancine lançou, não sei se vocês tiveram acesso, um estudo sobre gênero no cinema, sobre a participação das mulheres em direção, em produção e em roteiro.
um estudo que mostra, inclusive, que foi com dados de 2015. Pegaram a base de todos os CPBs. Todo produto nacional ganha uma identidade, né, que é o CPB. Eu não sei nem quanto tempo que eu tenho, tá? Aí, com base nesse retrato de 2015, viram que, bem, as mulheres brasileiras não dirigem pouco. A nossa participação em produção é até razoável, mas as mulheres brasileiras não dirigem e não roteirizam. Só que a Ancine não tem dados de raça. A gente não tem dado de raça lá. Nunca teve e enfim, é uma questão. Eu faço parte de um grupo de servidoras que está tentando pautar essa questão. Então, a gente já fez 3 seminários dentro da Ancine chamados Diversidades. A Larissa estava lá ontem, apresentou os cinzas, né? Há um ano, a Yasmin apresentou o Cabela. E, no ano anterior, o pessoal do GEMA foi lá apresentar a cara do cinema nacional, que é uma pesquisa que... O GEMA é um instituto do IESP e o PERJ, o ERJ. O GEMA apresentou há 2 anos a cara do cinema nacional, que é uma pesquisa sobre a representação, e aí descobriram que, dentro dos grandes sucessos comerciais brasileiros, não tem filme dirigido por mulher negra, tem pouco filme dirigido por mulher, e a representação negra do ponto de vista dos papéis é pequena. Então, assim, de novo, eu não tenho mandato para falar em nome da Ancine, a gente tenta pautar da forma que a gente consegue. A solidão da mulher negra não é só afetiva, vocês sabem disso, ela é profissional também. Então, eu estou lá naquele ambiente, eu tenho esse grupo de servidoras potentes que ajudam a gente a, pelo menos uma vez por ano, pensar essa questão lá dentro, mas a verdade é que a gente é solitária. E, no que a gente consegue, a gente tenta pautar a questão, mas é uma questão que está difícil, está lenta. Inclusive, falei com a Janaína mais cedo, a agenda regulatória da Ancine não está no ar, mas vai entrar no ar. Foi votada há pouco tempo. Vai entrar no ar. Entra no site da Ancine, gente, e contribuam, porque a gente precisa pautar essa questão. Há um problema alocativo no audiovisual. Há um problema de falta de... Tem dinheiro, mas o dinheiro está alocado de uma forma em que ele está ficando na mão de algumas pessoas que não são vocês. Eu sou uma péssima consumidora de audiovisual mesmo. Eu sou burocrata mesmo. Fico lá... Eu estou muito triste que acabou o papel, agora a gente faz processo eletrônico, eu gosto de carimbar. Então... no que eu posso, enfim, é difícil, porque as coisas que eu carimbo, em geral, são relacionadas às coisas administrativas, às coisas regulatórias. Passei 8 anos multando a indústria. Então, a agenda regulatória está lá e vocês têm que dizer. Assim, eu, por exemplo, outro dia eu estava conversando e eu estava falando, poxa, edital afirmativo aqui dentro, será que é uma boa ideia? Porque, no final das contas, a gente vai ter um nicho, edital específico, sempre tem pouco dinheiro, aí no ano que vem, esse ano tem pouco dinheiro, não vai dar. Mas, no final das contas, eu não tenho que querer nada, né? Assim, eu não produzo. Então, vocês precisam entrar na agenda regulatória e pautar, e falar, olha, a gente precisa que isso aconteça. É o convite que eu faço a vocês. Obrigada. Então, o que nós fizemos hoje? Um exemplo de uma estrutura do Estado disposta ao diálogo e uma estrutura do Estado que não está disposta ao diálogo ainda. Então, é a dinâmica que o audiovisual negro tem enfrentado mesmo. Assim, a Ancine ainda se recusa a dialogar, de fato, com a gente como um movimento político, se recusa ainda a reconhecer, né, a existência e a importância do audiovisual negro no país. E a gente tem dito para a Ancine há um tempo, a gente precisa dialogar e a gente precisa construir junto. Porque, mesmo com diálogo, a gente tem construído com a SPCine ao longo desse ano.
E, ainda assim, nessa semana, a gente, na terça-feira, fica feliz com o resultado do curta afirmativo. 9 novos filmes pretos serão realizados na cidade de São Paulo. A gente ficou feliz, a gente vibrou, compartilhou Cidra Cerezé Imaginária, porque estava trabalhando aqui no Rolô Brindar. Na quarta-feira, nosso mundo caiu. Saiu o resultado do edital de bolsas. A gente chegou lá e falou com a Specine, vamos discutir ações afirmativas, e explicou qual era o conceito, disse como tinha que fazer. A Specine, não sei por que, entendeu que era só no edital de curtas. No edital de bolsas, que a galera vai ter aí a possibilidade de ganhar, durante 6 meses, R$5.000 todo mês, para se dedicar à escrita do seu roteiro de longa-metragem, de ficção. Não rolou política de ações afirmativas e nós não estamos lá. De 25 bolsas, só um corpo preto foi contemplado, o de Ju Vicente. E a gente sabe que não foi a política de ações afirmativas, não foi o pertencimento racial de Ju que colocou ela nessa vaga, mas foram todos esses anos de briga dela no mercado, na prêt-à-porter, que já deixa eles ficarem constrangidos em não contemplar uma proposta de Juliana Vicente. E aí não significa dizer que Joyce Prado não existe, que Renato não existe, que Renata Martins não existe, que Viviane não existe, sabe, que Maca não existe, que Fernanda Lomba não existe, que Rogério Pichotti não existe, produzindo audiovisual na cidade de São Paulo. E com o direito de ter uma tranquilidade de 6 meses para pensar o seu projeto de ficção, porque a gente precisa respirar para produzir artisticamente. E aí, quando a gente está falando de ações afirmativas, é isso. A galera está afim de interagir com a gente. Como hoje o rolê está bem rapidex, 2 perguntas. Espera ainda aqui. Deixa eu combinar um negócio com o Vivi aqui. Opa. Oi. Tudo? Gente, calma. Olha que a gente depois tem comidinha e bebidinha ali para a gente ficar conversando até amanhã. Isso. Pronto. Não saia, não. Você sabe que aqui a Bahia precisa se entender. A Bahia se entendeu. Rolou um bavi aqui. Rolou aqui nem é bavi. Todo mundo tricolor. E Diane me pautou. A gente vai avançar, porque o horário chegou. E aí, para que... Não é esse não, Diane, esse daqui. Para que a gente consiga cumprir o protocolo para o dia de hoje, eu queria chamar aqui Renato Cândido. Renato Cândido, por favor. Vice-presidente da APAN. Joyce Prado, coordenadora administrativa da APAN. Érica de Freitas, primeira conselheira da APAN, conselheira presidente. Davi Ainan, segundo conselheiro. A Thaís está aí, não, né? Bota aí time de futebol, galera. Aloysio Letras, Janaína do Nascimento, Marcelo Maca, Carlos Cortez, Daniel Santiago, Janaína Oliveira, Fernanda Lomba, Tamires Vieira, Jefferson Rezende, vem, Anaí, Fernando Timba, Gabrielo Odson. Larissa Fulana de Tal. Thaís Escábio. Não vi, estava procurando a Thaís, não tinha visto a Thaís. Isso, vamos para cá.
Esse é parte do exército que compõe a APAN. A gente estava planejado aqui garantir a assinatura, né, real na frente de todo mundo. Eu vou propor para que a gente ganhe um tempinho. Ai, cadê a caneta? Essa que vos fala assume a missão, a partir de hoje, de presidência da APAN. Não é simples, todos eles e todas elas mandam em mim todos os dias. É gostoso. E aí, vou assinar aqui a ata na frente de todo mundo e depois vou passar para vocês. Vocês assinam, continua a assinatura do lado de lá. Foi o que acabei de combinar com a Diane para a gente conseguir dar conta de dialogar um pouco mais ali com coquetel e uma musiquinha. Tá? Eu quero agradecer assim de uma maneira muito, muito, muito emocionada ao Instituto Ama Psique e Negritude, na presença da Lucinha aqui. Acho que as organizações de mulheres negras têm dado assim um exemplo de solidariedade no Brasil, porque a APAN ela está nascendo hoje, de fato. Se está nascendo hoje, não tem a Constituição jurídica. Logo, não poderia dialogar da perspectiva burocrática com a SPCine, mas uma organização composta por mulheres negras diz, ok, a gente está aqui e dá a nossa contribuição no bonde. Então, grata a Uma Psique e Negritude, grata a Lucinha por fazer parte dessa história com a gente. Eu vou... Oi. Vivi... Gente, eu vou ser subversiva, só para dizer uma coisinha que meio que me pontuou, que é, a gente falou muito de discurso, de diálogo, e eu queria contar que a gente vem com meio que um corpo de informação e uma vontade, uma energia, todos nós, que não se trata só de diálogo também, se tratam de ações pontuais, porque o discurso do diálogo ele é um pouco tradicional demais para a gente. Então, tem aí somos todos nós, que também damos contas de estabelecer o diálogo, porque ele é importante, sim, mas saber cobrar quais são as ações. Enfim, só para... porque estava me comendo. Ok. Vivi, vamos seguir no flow. Como os nossos passos, ele de fato vem de longe, eu queria chamar a Bisa Viana, a Clarice e a Mariana Campos, que são 3 pessoas que estão vindo representando o Centro Afro-Carioca de Cinema. Zósimo Bubu, de fato, é o pai do cinema negro, e o Centro Afro-Carioca de Cinema, de fato, é o nosso quilombo. A gente sabe qual é a janela que nos foi aberta primeiramente, e a APAN, muito carinhosamente, gostaria de oferecer esse troféu de reconhecimento do Encontro de Cinema Negro como a principal janela do cinema negro no Brasil. Vamos soltar o vídeo? E aí a gente pode descer, assistir e depois todo mundo se encontrar lá fora e a gente vai continuar conversando. Senão a galera não vai dar acarajé para a gente hoje. Então eu só vou encerrar também, né? A gente já desce todo mundo.
Então é assim que a gente encerra hoje mais um Diálogos Ausentes. Espero vocês dia 10 de dezembro, na abertura da mostra Diálogos Ausentes, que vai acontecer aqui no Itaú Cultural. Quero agradecer a equipe que tem acompanhado o projeto desde o início, feito ele acontecer. E vamos lá fora comer um pouquinho, beber, trocar ideia. Ano que vem a gente continua com outras novas áreas de expressão, dança, literatura. E muito obrigada por terem acompanhado a gente nesse ano. Obrigada.